Imagine um jogo de super-heróis em que você não é o super-herói, e sim o cara da cadeira que apoia os super-heróis e escolhe quais missões eles serão enviados. Agora imagine que esse jogo é um dos jogos mais elogiados desse ano e com certeza o que mais bombou nos últimos meses, tendo sido feito por ex-funcionários de duas empresas, uma que já foi à falência e outra que tem acumulado reputação bem ruim, e que seus funcionários que têm saído têm lançado diversos jogos recentemente que vem provando que o problema não estava nos funcionários. Pois bem, esse jogo é nada mais nada menos do que Dispatch, um jogo de escolha sobre despachar super-heróis e que tem dado o que falar. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba, eu sou o Lisba, e Dispatch é um jogo que se destacou bastante recentemente, acompanhando a trajetória de Robert Robertson III, o sucessor de uma linhagem de super-heróis conhecidos como Mecha Man, e que após ter seu traje destruído e sua fonte de energia roubada, agora se tornou um super-herói aposentado, mas que recebeu uma segunda chance de ajudar as pessoas através de um emprego como um despachante, responsável por uma equipe de ex-supervilões reabilitados que estão tentando provar o seu potencial agora como heróis. Numa equipe que tinha tudo para dar errado, mas que recebeu um apoio de um veterano que agora está aqui tentando extrair todo o potencial deles. Um dos grandes destaques de Dispatch, assim como a maioria dos jogos de escolha, é a sua história. Aqui nós vamos por uma linha de super-herói, onde nós somos apresentados a um mundo novo, com pessoas tendo superpoderes vivendo comumente na nossa sociedade, e Robert, um homem sem poderes, e que agora não pode mais continuar com seus trabalhos por ter perdido seu equipamento, é responsável por trazer a nova geração de pessoas que irão salvar o dia. Além de um roteiro fantástico e diálogos extremamente interessantes e que chamam bastante a atenção, uma parte que também fez com que Dispatch se destacasse bastante foi o seu fator cômico, que vão desde piadas de fato até aquelas tiradas sarcásticas que os personagens acabam aplicando um pro outro e que se tornaram praticamente o charme da história. Vindo também com uma temática que possui um público-alvo muito grande, que são super-heróis, e conversas que estão aqui não só para chamar sua atenção, sendo bem escritas para que você, isoladamente com elas, já consiga se entreter, ao mesmo tempo em que enaltecem os personagens, tanto nas cutscenes quanto falas exclusivas que você pode pegar durante a gameplay, que dão uma cor a mais para essa história e para os personagens dentro dela, deixando tudo muito vivo e constantemente interessante de se assistir. Visto que esses diálogos que você obtém durante a gameplay podem suprir a sua vontade de ver algum personagem que você gosta, mas que é menos relevante na história por ser mais secundário mesmo. Enquanto os diálogos vão de comédia para debates mais sérios e emocionais, para justamente causar esse contraste entre a alteração de uma cena para outra e criar um vínculo emocional com você, que vai interagir direto com os problemas daquele personagem e poder se identificar com o mesmo. O que se eleva com a temática, que é interessante, não só pela parte dos super-heróis, como também pela parte do romance, que você talvez ache que não seja tão relevante, mas a estatística de crescimento dos jogadores a partir dos capítulos 3 e 4 falam por si próprio, que são justamente os capítulos em que não só está mais trabalhando com o grupo de super-heróis, mas como também está ativamente tendo interações com os dois pares românticos, que é a Loira Luminar e a Invisível, inclusive com o final do quarto capítulo dando a opção de escolher com qual das duas você quer ter um encontro. Afinal de contas, esse jogo ele foi dividido em capítulos lançados de 2 em 2, finalizando no capítulo 8. Mas tanto Loira Luminar quanto Invisível, ou chamando pelo nome deles em inglês Blonde Blazer e Invisigal, acabam sendo personagens bem interessantes, não só por serem par romântico, mas também por serem espelhos do protagonista Robert. Vemos, por exemplo, que Blonde Blazer, tal como Robert, é apenas uma pessoa que não tem poderes, visto que os poderes dela vêm de um amuleto, ou seja, ambos extraem suas habilidades de algo que está além de si próprio, mas que são movidos por uma grande vontade de fazer coisas boas às pessoas e à cidade em si, jamais desistindo do altruísmo para alcançar grandes potenciais. Enquanto Invisível é um espelho da parte humana de Robert, visto que a vida pessoal de ambos os dois, desde o início do jogo, é mostrado como estando meio que no fundo do poço, sem amigos, sem família, sem ninguém para se apoiar, com Robert tendo que passar por toda essa transição de ter perdido a chance de continuar sendo herói, que era algo que definiu sua vida inteira, e ele não tinha mais nada além disso, e Invisível que veio de uma vida difícil e agora tenta de todas as formas se tornar uma heroína, apesar de que tudo aponta que ela nasceu para ser uma vilã e nada que ela faça alterará o destino dela, com o próprio Robert servindo para mostrá-la que, sim, ela é capaz de lutar por si própria e conquistar seus sonhos de se tornar uma boa pessoa, porque se ele sem poderes conseguiu, ela também é capaz. É a vontade da pessoa de fazer a coisa certa que torna ela capaz disso, não seus poderes. E todo esse positivismo da obra reforça bastante não só a mensagem que ele quer passar, mas um dos sinais de qualidade dela.
Durante os lançamentos dos capítulos existiam diversas teorias sobre como a Blonde Blazer era manipuladora e na verdade seria a vilã no final do jogo. Sobre como o Fenômeno Man era um paralelo do Omni-Man, visto que até na aparência os dois se assemelhavam, e que ele voltaria mais pra frente para tentar matar Blonde Blazer, que terminou com ele, ou Robert por ser um dos possíveis pares românticos dela, e no final das contas não. Apesar de todas as dificuldades, inclusive de ser um super-herói enfrentando a depressão, por ter terminado seu relacionamento e se sentir abandonado, mostra que no final todas essas teorias de traições, mostra que nós como público estamos constantemente esperando todas essas teorias, conspirações, traições, e isso se tornou tão comum para nós que nós esquecemos da mensagem principal do heroísmo, sobre o que significa ser um herói, sobre a esperança que ele passa. Até mesmo durante a gameplay, quando você está despachando super-heróis, se você reparar, boa parte das missões não segue aquele clássico de o herói é aquele que bate no vilão, como se essa fosse a única forma de fazer coisas boas. Pelo contrário, aqui você recebe todos os tipos de missões: comprar rushar para uma pessoa para ela poder se acalmar, resgatar algum animal em perigo, fazer palestras motivacionais para inspirarem as crianças a seguirem o caminho dos heróis, ajudar em construções, palestras, eventos, com um dispatch deixando bem claro que qualquer um pode usar suas habilidades para tentar ajudar os outros. Sejam suas habilidades força para combater alguém, carisma para convencer e acalmar situações, intelecto para bolar planos e por aí vai. Inclusive com algumas missões podendo ser concluídas com sucesso imediato ao enviar algum herói que possui alguma habilidade, poder ou até mesmo seus interesses que condizem com a missão. O próprio jogo não só fala sobre heroísmo, como ele próprio acabou salvando uma pessoa. E se você não sabe do que eu estou falando da carreira musical de Bash, que relatou que estava prestes a desistir de sua carreira porque achava que não conseguiria fazer sucesso com suas músicas e que após a música Rádio ter aparecido no capítulo 6 de Dispatch, de repente todas as pessoas começaram a ouvir as músicas dela e ela finalmente conseguiu sentir que estaria correndo atrás de seus sonhos novamente. E essa mensagem de que um herói é muito mais do que a sua capacidade de enfrentar vilões também se apresenta no próprio protagonista, visto que o Robert ele pode trazer vários paralelos interessantes. Por exemplo, um paralelo dele é com o Batman. O Batman é um super-herói clássico que basicamente conta a história de um cara cuja verdadeira identidade se tornou o fato dele ser super-herói, e Bruce Wayne é na verdade apenas uma máscara. Enquanto que o Robert basicamente começa da mesma forma que o Batman, e à medida que o jogo avança, ele vai cada vez mais se distanciando de ser Mecha Man e percebendo que ele pode fazer o bem sendo Robert, conseguindo amizades, conseguindo relacionamentos, conseguindo ajudar vilões a se reabilitarem e salvar os civis de todas as situações que estão acontecendo, inclusive salvando uns aos outros. Se você pensar um paralelo até interessante como Boku no Hero, por exemplo, que também é um anime sobre super-heróis, e que o seu primeiro final, que ele teve vários, mas eu não sei quais são os outros finais, o protagonista Deku acaba perdendo seus poderes e dedica sua vida a ser um professor para ensinar a próxima geração, já que ele próprio não pode ser mais. Sendo que na época esse final foi bastante criticado pela forma com que Deku tratou isso, como se estivesse menosprezando o seu novo papel, como se estivesse insatisfeito e como que o papel de estar treinando os próximos heróis fosse algo pequeno. Enquanto que o Robert aqui está fazendo exatamente a mesma coisa, e quanto mais ele faz isso, mais ele valoriza o próprio trabalho. Tanto que no próprio início do capítulo 4, Robert está levando seu trabalho como despachante a sério e vira à noite lendo um livro sobre liderança para ajudar a buscar resultados dos outros ao invés de sobrepujá-los, se tornando cada vez mais um líder que está andando lado a lado com sua equipe e não por cima deles. Com essa evolução inclusive sendo traga dentro da própria gameplay, que constantemente se atualiza e se refina para não só ajudar a história que está sendo contada fora dela, como também renovar a jogabilidade para que do primeiro capítulo até o último, toda vez que você jogar, vai ser interessante e divertido, que é o importante, afinal de contas isso é um jogo. A gameplay basicamente, além das escolhas e de alguns quick time events, se foca no expediente em que você tem que escolher os heróis e despachá-los para as missões corretas, contando inclusive com um pouco de sorte para aumentar aquela adrenalina de você não só fazer as escolhas certas, como também aquele prazer semelhante aos jogos de azar, onde existe a chance de você perder, mas se você conseguir, será muito satisfatório. Na parte de despachar os heróis, vemos desde atos normais, em que você começa apenas liberando eles para as missões, até o momento em que eles começam a sabotar um ao outro para tentarem manter o emprego, visto que o último será demitido. Depois de alguns dias, vemos que um ou outro herói saem por brigas, principalmente com o Robert. São contratados novos heróis, como o Aquaboy e o Fenômeno Man. Você começa a ter que levar as habilidades exclusivas dos personagens em consideração, tal como as sinergias que eles têm quando trabalham em equipe, até o grande combate final no último capítulo.
capítulo onde a cidade está um caos, ao ponto de que eles têm que derrotar seu ex-colega que foi demitido, enquanto tentam manter a cidade estável, tendo inclusive que parar de retornar ao quartel-general para descansar e descansar na própria rua para poderem cobrir um terreno maior. Além de que Robert também é um exímio hacker, e como tal você também vai ter partes de hackear que também vão crescer com o tempo, onde de início você tem algumas senhas que você simplesmente aperta setas numa determinada ordem para desbloquear caminhos, até ter que começar a lidar com antivírus, recarga de energia, e identificar ondas de sinais e por aí vai, constantemente renovando a jogabilidade. Mas agora se tratando do elefante na sala. A maior crítica que eu vi sendo feita a respeito de Dispatch não poderia ser outra senão o fato de que o jogo nos prometeu que cada escolha nossa importaria e que haveriam diversos finais e tudo mudaria as coisas, mas a verdade é que Dispatch é muito linear, com a maioria das escolhas alterando apenas diálogos que você vê e não de fato acarretando em consequências futuras, inclusive com aquela mensagem de tal personagem vai se lembrar disso, que é um clássico da Telltale. Na maioria das vezes não aparece para suas decisões e sim para constantes imutáveis da história, o que mostra que não são suas escolhas que serão lembradas, mas sim as pré-determinadas pelo enredo. E mesmo as escolhas que alteram, ainda assim vão basicamente seguir pelo mesmo caminho. O que muda é basicamente quem está te acompanhando. Se você vai escolher se relacionar com Blonde Blazer ou com Invisigal, mas basicamente o relacionamento de vocês segue o mesmo, inclusive com aquela que não foi escolhida. Se você vai colocar o Aquaboy ou o Phenomenon Man na equipe, praticamente além de algumas falas, só muda qual dos dois que você vai ter que ajudar a consolar, qual membro você vai tirar da equipe sem dar culpa ou sonar, mas no final eles vão voltar como rivais da mesma forma para você enfrentar. Tanto que no final do jogo em si, a quantidade de finais se limita a basicamente você matar o Shroud, o vilão final, você poupar ele ou ele ser morto por uma Invisigal da qual você não conseguiu reabilitar. O que por si só não deveria ser um problema se essa não tivesse sido a própria promessa da ad hoc para esse jogo. O que dá a sensação de que esse jogo é praticamente uma série. Mas será que é mesmo? Será que esse jogo está na mídia errada? A resposta é bem mais complexa, mas eu vou dar a minha opinião aqui. E eu acredito que não. Não deveria ser uma série. E não é só pela parte da gameplay que existe, mas porque o fato de que esse é um jogo de escolhas vai bater diretamente com a temática, que é dúvidas. Todos os personagens do jogo têm dúvidas. Essa é a coisa que liga todos eles. O Robert constantemente tem que tomar diversas decisões complicadas e que ele acredita fielmente que vão mudar como as coisas vão prosseguir. A Invisible tem dúvidas sobre seu relacionamento com o Robert, tem dúvidas sobre se ela é capaz de fato ser uma heroína e pode ser redimida. A Blazer tem dúvidas sobre se as pessoas vão aceitar quem ela é, além de ser uma heroína, aceitar a sua persona de Mandy, que é quem ela era antes. Phenomenon Man tem dúvidas sobre como reagir ao término agora que ele se sente sozinho. O Aquaboy duvida de sua própria capacidade constantemente. Os próprios membros da equipe Z constantemente estão nesse posto em que eles basicamente estão tentando provar para as pessoas que duvidam que eles sejam capazes de fato se tornarem heróis. E o fato disso ser um jogo e não uma série permite com que você possa botar todas essas perguntas traduzidas como um jogo de escolhas, servindo como um pontapé para de fato passar a mensagem que o jogo quer, andando lado a lado com a temática do jogo. Justamente por isso, para mim, o melhor final desse jogo é quando o Shroud fala para você entregar para ele o pulso astral verdadeiro e não entregar o falso, e você entrega os dois. E é justamente nesse momento que ele tem que tomar uma decisão. E aí ele toma a decisão errada, culminando na derrota dele, o que conversa ainda mais com as temáticas apresentadas até agora. Por isso eu acredito fielmente que Dispatch deveria sim ser um jogo e não uma série. Mas mesmo que você discorde, no final das contas tem algo que a gente não pode discordar, que é o fato de que esse jogo ele é muito bom, seja como um jogo ou como algo que você assiste. E se você quer me ouvir falando sobre mais jogos aqui no canal, deixa o like e se inscreve para poder mostrar para o YouTube que você tem interesse nesse tipo de vídeo, e acompanhe meus vídeos anteriores. Por exemplo, aquele que eu falo sobre como foi a minha experiência jogando LoL 15 anos após o seu lançamento, que eu vou deixar logo aqui para que você possa ser direcionado para o mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e espero vê-los no próximo vídeo.